Muitíssimo obrigado, Pedro. Acho que foi uma apresentação de fato muito importante no sentido de ser abrangente. Eu queria destacar e agradecer muito a você ter iniciado e frisado as premissas, porque acho que uma das discussões que estão girando em torno da possível fragilidade do que o prefeito anunciou, a SP Urbanismo, enfim, está anunciando, são essas fragilidades das premissas, né? Então, obrigado por ter já começado logo com isso, e vou passar a palavra para o meu mestre, Cláudio Frederico, para a sua apresentação. Eu preferi colocar todas as nomenclaturas de veículos sobre pneus em VLP. Ou seja, não estou interessado se alguém chama de VLE, VRT, ou o que seja, mas é um veículo sobre pneus. Então, basicamente isso, nós vamos conversar sobre isso. Eu não acho isso o ponto essencial. No final eu vou dizer o que eu acho o ponto essencial nessa escolha. Mas eu diria, não é esse o ponto essencial. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar, e sou eu aqui. Entendeu? Mas é que todo mundo põe a fotografia dele atual, não precisa porque eu estou aqui, né? Então não tem necessidade. Então eu preferi colocar o seguinte: eu sou consultor internacional, fui secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, secretário municipal de Serviços de Obras, diretor da VASP, fui o primeiro diretor de operações no metrô de São Paulo, aquele que implantou o metrô de São Paulo mesmo. E fui o sou gerente do metrô de São Paulo e diretor no metrô do Rio também. Sou carioca, engenheiro formado pela PUC em 66 e aluno da Poli, agora há poucos anos atrás, num mestrado tardio, onde eu era sempre confundido com professor. Entrava na sala, o pessoal parava de falar. Eu disse: pode falar que eu não sou professor. Então, basicamente isso. O transporte público, esse pensamento é profundo. Não vou nem ler ele, porque dá para qualquer um ler. Mas o fato é o seguinte: esse pensamento profundo, quem disse isso? Toda vez que alguém cita alguma coisa assim, o importante é perguntar: mas quem disse isso? Fui eu. Então aqui tem que considerar que não é uma figura em pensamento universal. É um pensamento que pauta, de certo modo, a minha exposição. Ou seja, não vou falar exclusivamente de tecnologia e nem de isso ou aquilo em termos de um veículo, mas da questão que existe o ponto básico para mim, antes de tudo, que é o seguinte: nós precisamos preservar o transporte público coletivo. Existe transporte público individual, táxi. Nós temos que preservar o transporte coletivo para que a cidade sobreviva e que a cidade seja uma cidade que traz que dá essa possibilidade. Uma cidade em que você pode viver uma personagem mais agradável, mais social e tudo mais. Então, esse é que é o ponto fundamental. O resto é meio. Como é que nós vamos salvar o transporte coletivo? Tem várias estratégias, né? Mas uma coisa é básica. O transporte coletivo precisa permitir que quem o use seja a personagem que ele desejaria ser, que é o mesmo artifício que o automóvel usou. O automóvel, inicialmente, era um trambolho, não tinha estrada para ele, ninguém sabia usar, ele pifava no meio do caminho. O que ele criou foi uma personagem do motorista, do cara que tem um carro que é livre, solto, bonito, etc, etc. Aquele do anúncio, não tem condicionamento, a estrada está sempre livre e tudo mais. É isso que o transporte público precisa fazer. Quando a gente fala no metrô, a gente fala: ele é muito eficiente. O mais importante na implantação do metrô de São Paulo foi que quem o usava se considerava uma pessoa melhor ao sair do metrô, e não pior. Então, esse é o ponto essencial.
2009, só para falar, não é para historiar o passado, mas é um fato interessante o seguinte, eu estou falando aqui sobre VLT. Em 2009 eu propus à Prefeitura de São Paulo, levei à Prefeitura de São Paulo, a secretaria, sua secretaria, a secretaria, você faz parte, levei um projeto de VLT para o centro de São Paulo. Eu levei esse projeto para lá. Mas, e não só uma vez, eu levei em 2009, levei outra vez no próximo governo. Todos acharam muito interessante, nada aconteceu. Essa é a apresentação da época, eu não vou entrar em detalhe dela, mas eu colocava isso. Nova identidade para o transporte da cidade de São Paulo. Que São Paulo precisava ter uma identidade. A cidade de São Paulo perdeu o metrô. Se ela não é mais uma identidade municipal, ela precisava ter uma outra. Então, você vê que tem várias cidades, um objetivo, transformador e modelar a cidade. Novamente, você vê o tempo todo o seguinte, não me preocupa só, ou exclusivamente, ou principalmente, como no caso do transporte de carga, quantos quilos as diferentes tecnologias permitem fazer, por quanto, e sim que impressão ela causa e principalmente que apoio ela traz por parte do consumidor. Esse é o ponto. Ela tem que pensar como um produto de consumo. O fato de que várias cidades têm identidades diretamente associadas com o transporte coletivo, Londres com o sistema de ônibus dele, Paris com o metrô, Moscou com aquele metrô assombroso, né? E que os modais não são um fato. Aliás, eu não gosto nem da palavra modal, os meios, os modos, essa é a palavra correta, enfim, os modos de transporte, como eu coloquei ali, Londres foi o ônibus, o outro foi o metrô, quer dizer, o fato é o seguinte, são bons transportes. E bons transportes dentro daquele conceito. O cara que entra lá e sai orgulhoso e não com vergonha. O que é bom na solução do VLT? O que é bom no VLT, e tanto faz se ele é VLT ou VLP, nesse caso, são essas coisas. Ele dá uma sacudida no público. Ou seja, há uma diferença entre melhorar alguma coisa e impactar com um produto novo. Né? O metrô, ao entrar, as pessoas levantaram a cabeça. Pois o que é isso? Felizmente, ninguém viu o trilho. Se visse o trilho na época, ia detestar o metrô, porque as pessoas detestavam o trilho. Mas, felizmente, foi tão deslumbrante o resto que as pessoas não viram o trilho e acharam que era uma coisa diferente. Segundo lugar, tem imagem forte. O VLT, ou o VLP, tem uma imagem forte. Ele realmente sobressai. Não é a mesma coisa de um corredor de ônibus, tá? A menos que o corredor de ônibus seja muito bem feito. Eu já fiz corredores de ônibus fora do Brasil que impactaram e mudaram a opinião da população em relação ao transporte público. Não é o nosso caso. Nós temos uma tendência de, se é um investimento para ônibus, economiza. Se é um investimento para trilho, gasta. Então, isso daqui não é o fato. Tem uma capacidade intermediária boa. O VLT se encaixa dentro de uma gama útil de capacidade. E é elétrico. Interessante isso, né? São limpos, silenciosos, etc. E tal. Então, não há dúvida que essas são tudo coisas boas. Existem no VLP, existem no VLT. O que é ruim? Aí agora eu vou ter que separar. O que é ruim um é diferente do outro. E você vê que, consequentemente, qualquer solução vai ter coisas boas e coisas ruins. Em primeiro lugar, no VLT, o investimento é maior. O investimento do VLT, sem dúvida nenhuma, é maior. Em segundo lugar, a implantação demora. Ou seja, fazer uma obra de via, etc., tirar as interferências, tudo isso demora. Né? Você começa a perceber aqui a dificuldade do político. O político se sente, vamos dizer assim, mas quiseram aumentar ainda, eu tenho que pular esse obstáculo, ainda botar ele mais alto.
né? Então, é difícil superar isso. Uma dificuldade não torna obstáculos. E isso é uma coisa notável, quer dizer, ou seja, já se conhece isso. Enchente, fica parado esperando a enchente baixar. Tem um duto de água explodiu, espera até poder fazer o conserto. Não tem contorno. Isso é uma limitação do VLT. Permanência. Isso é curioso porque isso às vezes é visto como uma vantagem e outras vezes uma desvantagem. Né? As cidades europeias, que são cidades históricas, isso é uma vantagem. Ele ancora a cidade daquele jeito que as pessoas estão satisfeitas delas serem. Numa cidade vamos dizer assim, da América Latina, eu diria que isso já é complicado, porque nós ainda estamos em evolução e mudança. Então, permanência. Mas no centro da cidade, não acredito que no centro da cidade vai mudar muito. Né? Então, eu diria que o centro da cidade se assemelha a uma cidade europeia. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Então, permanência. E os defeitos do VLT? O tal gabarito dinâmico eu coloquei, embora existam argumentos a favor e contra, porque eu não estou caracterizando um determinado produto. E existem diversos VLTs, e já existiram, inclusive. Então, existem alguns que, sim, criam problemas de gabarito dinâmico. Então, esse é um fato. Eu devo dizer também uma outra coisa. O VLT é também uma ideia minha há muito tempo, Pedro, me interessa há muito tempo. Desde quando o metrô de São Paulo estava sendo feito, nós pesquisávamos produtos franceses, tipo Translor, que eram um produto, um VLT. Como você disse, Pedro, com absoluta razão, o metrô de Paris, quando ele fez o trem com pneu, ele era um VLT, ele virou um VLT, não é mais metrô. O de Santiago, o do México, o de Montreal e tudo mais. Então, essa história de que só ferro com ferro deve ser uma coisa de estereótipo, porque não pode ser pneu e pode ser um metrô, pode ser um VLT, pode ser um VLT. Tem uma menor capacidade de transporte, sim. De modo geral, os VLTs oferecidos, os VLTs podem ter mais capacidade. Eu vou ainda voltar a isso, porque eu também fiz o primeiro VLT no Brasil, que foi o pré-metrô no Rio de Janeiro. E esse foi um VLT pesado e que eu não faria outra vez. Eu acho que esse que está sendo proposto aqui, para o centro de São Paulo, é muito mais interessante, e aquele que foi feito no Rio de Janeiro, no Porto também, e por um motivo, ele está associado a uma mudança urbana. Né? E o pré-metrô do Rio é um negócio que sai da cidade e vai até a Pavuna, e rapidamente foi substituído por um metrô. Então, sinceramente, eu não faria o pré-metrô outra vez. É totalmente importado. Isso é um ponto importante, hein? É um ponto bastante importante. Quer dizer, os VLTs que existem, que estão sendo oferecidos ou que estão à disposição, são totalmente importados. Se você conversar, as pessoas vão dizer, não, mas nós vamos nacionalizar assim que o mercado justificar. Ora, eu sou o mercado. Quer dizer, você está falando comigo que eu tenho que comprar bastante, senão você não nacionaliza. Quer dizer, eu acho que de certo modo, a nacionalização tinha que vir na frente. Não dá para, vamos dizer assim, aceitar uma garantia de que o mercado vai crescer. O que eu tenho a ver com isso? Quer dizer, eu acho que deveria se nacionalizar antes. E, finalmente, não tem um histórico longo. Quer dizer, esse é um dos problemas críticos. O que você exatamente está comprando? Quer dizer, se eu comprar um VLT, eu sei o que eu estou comprando. Eu posso ir a uma série de países, tem estatísticas, tem dezenas de anos de vida e tudo mais. E o VLT? Não sei, sinceramente, não sei. Pelo que eu sei, não tem muito tempo de vida. Mas pior que isso, foi feito um ensaio simulando a vida em algum lugar, quer dizer, foi levado a um laboratório, como se faz com ônibus,
e passado o equivalente a 20 anos, 30 anos de vida simulada, agressiva, para saber o que acontece com ele. Então, eu diria, esse é um ponto também muito crítico. É um ponto, eu me preocuparia. Né? Eu tenho recentemente feito desenvolvimento de ônibus elétricos na China. E existe uma diferença interessante na China. É a seguinte: se o ônibus vai ser exportado, depende de se você, comprador, se lembrou de pedir isso. Se o ônibus vai ser usado na China, automaticamente o governo exige que o ônibus tenha sido ensaiado. Na época eu estava representando o Paquistão, e eu perguntei: vocês não vão fazer um ensaio? Eles disseram: ninguém pediu, não está incluído. Eu disse: nem na China. Ele disse: não, na China o governo exige. Então, eu faria feito os chineses, eu exigiria mais dados sobre o produto. Aplicação mais interessante é o impacto, entendeu? Isso eu estou falando sobre VLT ou VLT, estou dizendo, um projeto de média capacidade deve primeiro salvar regiões deprimidas. O centro da cidade é, de certo modo, uma região que merece ser salva, né? E que está precisando ser salva. E tem um bocado de gente tentando, boca a boca, etc, mas parece que nunca pega no tranco. Então, o VLT pode ser um elemento importante? Pode ser um elemento bastante importante. Eles são o transporte coletivo mais caro. Isso é uma coisa importante também a lembrar. Muita gente acha que o bonde é uma coisa muito barata. Não. É um meio de transporte, talvez, mais caro. Mas tem um mais caro ainda. É o carro. E todo mundo acha ótimo o carro. O carro pode fazer o que quiser. Pode vender quanto carro quiser. O carro tem a liberdade de andar em qualquer via, a qualquer hora, né? E, no entanto, ele é muito mais caro para a sociedade, para todos, para o proprietário, do que um bonde ou um VLT. Então, sim, o VLT é um transporte caro, mas ele é muito mais barato do que a outra alternativa, que é o carro. E ele é muito mais atraente hoje, exatamente por aquilo que eu falei, porque também o ônibus é pouco investido. O ônibus é investido até ele não se afogar, né? Leva água para baixo, ele já está respirando, então para. Né? Mas o fato real, quer dizer, não adianta você ficar discutindo que as pessoas amam o carro. As pessoas amam o carro e também amam o bonde, o VLT e tal. Então, ele é uma boa estratégia. Ele pode fazer uma coisa que foi minha proposta, uma transfusão de bairros. Isso é uma novidade. Mas assim, se você tiver uma daquelas linhas e levar ela até, por exemplo, Higienópolis e a Ponta da Paulista, tá? Você faz uma transfusão. Vindo da Barra Funda, a Barra Funda recebe uma valorização porque ela está diretamente ligada a um bairro rico, que é Higienópolis, e diretamente ligada à Ponta da Paulista. Então, na minha proposta, a rede não se limitava ao centro, era semelhante àquela parte circular, mas ele subia pela Angélica e pegava uma área para igualar a Barra Funda a Higienópolis, para igualar uma outra área, por exemplo, a uma região do outro lado, abaixo da Paulista. Enfim, é bom não esquecer essa característica. Linhas de média capacidade têm uma grande possibilidade de dar sangue novo, tirado de regiões valorizadas para regiões desvalorizadas. Desvalorizado no sentido não só imobiliário, desvalorizado no sentido de imagem. Conclusão para mim é essa. Sim, veículos de média capacidade elétricos bem implantados são um instrumento poderoso de valorização urbana. Sim, eu acho isso uma boa ideia. Escolher bem a primeira linha. O metrô escolheu uma linha que muita gente questiona, que era a seguinte: por que a linha do metrô inicial não foi a leste-oeste, porque atingiu uma população mais pobre? Porque ela seria uma linha inicial indicando que esse era um produto novamente de subúrbio. Quer dizer, é um problema mercadológico.
No Rio de Janeiro, eu fiz um trabalho para o Marcelo Alencar, dizendo a ele que o metrô em São Paulo era de São Paulo, e o metrô do Rio era no Rio. E a diferença era a seguinte: a identidade de São Paulo com o metrô da linha 1 foi absoluta. No Rio, assim, lá vem esses caras trazendo para o Rio um negócio aí de São Paulo e tal, mas ela não atingia a imagem positiva principal do Rio, que é a praia. O metrô do Rio começava a primeira linha e acabava em Botafogo. Estava atrás do morro para a praia, mas não ia à praia. Ele era sério. O Rio de Janeiro gosta de coisas que não são tão sérias. Tá? Então, ele parava ali. Aí você chegava no metrô. Durante anos, o metrô do Rio só funcionava em dia de trabalho. É inacreditável isso. Parece um tapa na cara. Quer dizer, na hora que eu vou me divertir, esses caras fecham o metrô. Então, essas nuances, essas coisas, precisa ver com cuidado. Escolher bem a primeira linha, porque você tem que acertar na primeira linha. A primeira linha tem que fazer a imagem do seu produto de tal forma que o consumidor exija e derrube a porta do palácio se não for feita a segunda linha. Mas aí precisa tomar cuidado, porque ele pode fazer o contrário. Ir lá e derrubar a porta se você fizer a outra linha. Ó, implantação completa e com boa qualidade. Esse negócio que eu falei do ônibus. O ônibus gosta muito de implantar uma coisa meia boca. Não pode ser meia boca. Tem que ser uma coisa, você está fazendo uma coisa cara, vai fundo. Operação cuidadosa. Exemplo, o metrô de São Paulo em 74. O cuidado foi total. O passageiro era paparicado. Aliás, faltava passageiro. O metrô inaugurou com 2.000 passageiros por dia. É uma coisa incrível. Poderia ter sido a morte dele, alguém dizer, poxa, o rei está nu, não está carregando ninguém. Em vez disso, ele virou um programa. Os garotos do arquidiocesano iam namorar as meninas da Madre Cabrini. Mas pô, isso valoriza, é isso que o comércio faz. O comércio faz isso. Por que a gente não pode fazer isso com coisas mais sérias? Dois últimos itens importantes. Eu preferia a garantia de veículos testados e homologados. Quer dizer, eu não compraria, inicialmente, por mais barato que fosse, veículos que não têm algum histórico comprovado ou o compromisso de, antes de qualquer coisa, fazer uma homologação num laboratório. Não estou dizendo que o laboratório, por exemplo, da China não vale, né? Os laboratórios da China são muito bons, mas tem que ter um teste completo de vida, é teste de vida, não é teste de desempenho, não. E a preferência com a indústria nacional já assegurada. Se ele não está aqui, eu tenho que ter alguma garantia de que ele estará. Esse é o ponto fundamental. Que, novamente, eu estou pegando o que a China fez. A China fez isso. Quando ela não fabricava carro, e a Volkswagen, a Mercedes, etc., queriam vender lá, e disseram, não, vem para cá e produz aqui. Então, eu acho que são esses os pontos, vamos dizer, fundamentais. E aí eu entro nas perguntas. Aí eu botei essa imagem da pergunta, que só uma boa, que é o seguinte: por que esse cara está correndo nas esteiras, tem um parque inteiro na frente dele? Então, interessante, pela imagem. A imagem dele correndo no parque, ele pode ser confundido com ladrão, ele pode ser confundido com habitante de rua, ele pode ser, mas na esteira não. A esteira é um troço para gente de alto nível. Então, gente, muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Cláudio. Acho que você colocou também com muita precisão algumas questões de verdade essenciais. Porque, como eu sempre digo, São Paulo não é uma cidade média, né? São Paulo não é sequer uma cidade grande. São Paulo é São Paulo, né? É bem maior do que isso. E tudo o que é experimental em São Paulo assusta. Por que assusta? Porque é isso, porque os nossos números são
diferentes de todos os outros, né? É simples assim. Nós temos um pequeno trauma que ninguém gosta de falar, que é monstrotrídeo, que é um trauma na nossa cidade. Nós temos fura-fila, é outro trauma na nossa cidade. Ou seja, nessa questão da mobilidade, nós temos alguns traumas importantíssimos que nós precisamos. Não adianta jogar para baixo do tapete, nós temos que enfrentar, nós temos que ter clareza. E acho que as suas colocações, Cláudio, são muito precisas, ou seja, estamos comprando o que de quem, né? Antes de qualquer outra coisa. Isso é fundamental. Então, de fato, não que sua apresentação tenha se resumido a isso, ao contrário, mas acho que essa sua última questão é muito importante. A questão da nacionalização também, eu quero destacar, quero realmente colocar, porque nós estamos num momento importante de geopolítico, né, onde o Brasil, e isso tem saído na imprensa internacional, o Brasil não é que esteja nadando de braçada, mas o Brasil está se segurando diante do impasse no Oriente Médio, etc., porque nós temos expertise em 2 ou 3 áreas que nos garantem, inclusive na questão do petróleo, que nos garantem uma certa possibilidade de respirar com tranquilidade. Então, me cumpre fazer esses destaques. E me parece que está claramente colocado que nós temos 3 elementos a serem considerados. Nós temos um elemento que o Pedro chamou, e eu reforcei, chamou de premissas, que são premissas urbanísticas. Não se trata de um projeto de transporte, mas se trata de um projeto urbanístico que tem a mobilidade como o seu elemento principal, que tem a ver com a frase que o Cláudio depois destacou. Acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Nós temos um segundo ponto que me parece também muito importante, abordado pelos 2 palestrantes, que é dentro do contexto de um projeto urbanístico que tem a mobilidade, a acessibilidade e a construção do território como suas prioridades, nós temos um segundo elemento, que é a articulação de um território que hoje é absolutamente fragmentado, né? Ou seja, nós temos ilhas de excelência, até já em alguns casos, o que é muito bom, mas permeadas essas ilhas por um oceano de problemas que ainda afasta, inclusive, a população do usufruto desse potencial todo. Então, esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto, claro, que é a tecnologia, né? Ou seja, qual é a tecnologia que vai ser aplicada, que vai ser comprada, que vai ser implantada. E, nesse aspecto, o nosso laboratório não se furta, por isso que ele chama de projetos e políticas, ele não se furta de uma discussão política, né? Ou seja, nós estamos esperando o bonde, ou o circular Avenidas de Volta, desde 1971, rigorosamente, ou seja, há 50 anos, né? E vamos esperar mais 50, mais 5 meses, como é que isso funciona, a questão orçamentária, mas a questão tecnológica. Então, meus jovens, são esses 3, acho que, pontos importantes. Eu vou passar rapidamente a palavra para o Pedro, depois vou abrir a palavra para a plateia.